E se alguém te convidasse para jogar um jogo? E para deixar mais interessante, a pessoa diria, pode escolher o jogo que tu quiser e vamos apostar um dinheiro, né, para ficar mais interessante. Então, na primeira rodada desse jogo, a gente vai apostar R$1. Na segunda rodada a gente aposta R$2, na terceira a gente aposta R$4, ou seja, a cada rodada vamos dobrar a aposta só para ficar interessante, mas não se preocupa, a gente vai jogar só 18 vezes, então só 18 rodadas, então não deve dar um valor muito significativo. E aí, tu aceitaria jogar esse jogo? Deixa eu só te dizer que se tu aceitou jogar esse jogo, na última rodada apenas, tu estaria apostando R$131 mil. Na verdade, um pouquinho mais. E se esse jogo, ao invés de começar com R$1, começasse com R$10, na 18ª rodada, vocês iam estar apostando mais de R$1.300.000. Eu fiz esse exemplo por duas razões. Uma, para chamar a tua atenção, porque eu preciso da tua atenção para tu absorver esse vídeo se tu quiser ter alguma chance de mudar tua vida financeira. E dois, é um exemplo que causa impacto, mas tu não deve esperar que tu vá conseguir dobrar os teus investimentos a cada ano. Simplesmente foi para mostrar que em pouco tempo, se a rentabilidade for grande, os juros compostos podem fazer um grande estrago. Mas, na verdade, na prática, tu deve esperar um tempo maior e uma rentabilidade menor, mas mesmo assim, tu consegue transformar um valor pequeno num valor bem interessante, se tu tiver paciência e disciplina. E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar os 3 principais erros que eu considero que as pessoas cometem, especialmente quem acha que não tem nenhuma afinidade com investimentos ou não quer saber nada de investimentos. E eu vou te dar também 5 pontos que, se tu aprender esses 5 pontos, tu já vai estar na frente de muitas pessoas que não entendem nada sobre investimentos, e aí tu pode ter uma chance maior de ter um sucesso na tua vida financeira. Mas antes de pensar sobre investimentos, vamos pensar sobre o que acontece se tu não fizer nada, se tu esquecer sobre a tua vida financeira e só seguir o caminho que a maioria das pessoas segue. Então, claro que tem regras específicas, mas a maioria das pessoas hoje vai se aposentar aos 62 ou 65 anos, tendo contribuído 30 ou 35 anos para a Previdência. Então, a gente pode ver que se tu não fizer nada, é isso que tu pode esperar. Só fica ligado que a Previdência hoje, ele é uma grande pirâmide, no sentido que as pessoas que estão trabalhando hoje, elas sustentam quem estão se aposentando. E como a gente tem uma expectativa de mais pessoas no futuro se aposentarem do que pessoas estarem trabalhando, tu já pode ver que é um sistema que tem problemas. E pensa aí na tua memória, sempre quando teve reformas da Previdência, tu acha que são reformas para deixar mais fácil tu se aposentar, ou são reformas que dificultam cada vez mais o processo de aposentadoria, ou seja, trazem regras cada vez mais rígidas? É provavelmente o segundo caso. Então, a gente está fazendo esse exemplo nesse vídeo, mas é provável que no futuro essas regras sejam mais restritivas ainda. Então, se tu decidir fazer alguma coisa e tomar uma decisão para ter uma melhor vida financeira, a gente espera que tu consiga ter uma aposentadoria mais cedo e tendo contribuído menos tempo. Vamos ver na prática como é que isso acontece. Então eu fiz alguns exemplos aqui para vocês verem o impacto. Vamos dizer que tu começa com nada e tu vai investir R$500 todos os meses. E tu conseguir uma taxa real, ou seja, livre da inflação, de 8% ao ano. Deixa eu mostrar aqui para vocês que depois de 33 anos, tu vai ter conseguido acumular um valor de mais de R$1 milhão. Então, é verdade, com R$500 por mês, se tu conseguir essa taxa anual, tu vai ser milionário depois de 33 anos. E com esse valor, tu conseguiria tirar uma renda de mais ou menos R$6 mil, que é o valor da renda hoje do teto do INSS. Então, tu ia tirar mais ou menos a mesma renda, só que com um prazo mais curto. Ah, mas tu vai dizer, mas R$500 eu não consigo poupar isso. Tá, então vamos baixar o exemplo. Vamos fazer um exemplo com um valor menor. Só que aí, claro, tu vai ter que precisar de um prazo maior. Porque a forma dos juros compostos, ela tem o valor que tu poupa, a taxa de rentabilidade que tu consegue nos teus investimentos e o tempo. Então, se tu está poupando menos, a gente vai precisar de um tempo maior. R$200 por mês, 8% ao ano, taxa de juros reais. Tu vai conseguir, ao final de 45 anos, R$961.153, que vai dar mais ou menos aquela mesma renda. Então, a gente pode ver que mesmo com um valor mais baixo, tu consegue se aposentar com uma renda bem interessante se tu tiver bastante tempo.
E é sempre importante lembrar, não espera conseguir rentabilidades muito maiores do que as que eu estou falando aqui. Um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, conseguiu rentabilidades anuais de 20% ao ano. 20% ao ano dá mais ou menos ali 1,53% ao mês. Vamos dizer que tu conseguisse uma rentabilidade de 15% ao ano, que de novo não é algo que tu deve contar porque é uma rentabilidade bem difícil de conseguir, acima da inflação. Então se tu conseguisse essa de 15% ao ano, tu ia ter uma rentabilidade de 1,17% ao mês, o que daria, investindo aqueles R$200 por mês, tu teria mais de 9 milhões de reais. Então, olha como os juros compostos são bem importantes, mas lembrando que não espera conseguir esse tipo de rentabilidade. É muito mais fácil tu focar em quanto tu consegue poupar, ou seja, tenta poupar mais, e ter paciência para deixar o tempo fazer o trabalho dos juros compostos a teu favor. E um terceiro exemplo, vamos dizer que agora tu conseguiu ganhar mais e aí tu conseguiu poupar mais. Então, tu poupando R$2.000 por mês, nessa mesma taxa de 8% ao ano, tu teria R$1.137.998.000. Então, vemos que se a gente poupar um pouco mais, a gente consegue chegar no nosso objetivo financeiro muito mais rápido, muito melhor do que qualquer aposentadoria do INSS, porque com esse valor tu conseguiria tirar mais ou menos uma renda ali de R$7.000 mensais. Esses exemplos foi para chamar a tua atenção que a gente realmente não tem noção dos resultados que a fórmula dos juros compostos podem trazer ao longo do tempo. E a gente tem 3 variáveis, como eu já falei: aporte, rentabilidade e tempo. E tu não deve esperar uma rentabilidade muito grande, então foca em conseguir poupar cada vez mais e foca em ter um prazo longo de tempo. Lembrando que a aposentadoria a gente está falando no mínimo 30 a 35 anos hoje. No futuro ainda deve aumentar esse tempo que tu vai precisar contribuir. Então não adianta tu querer fazer milagre em 5, 10 anos. E eu sei que muita gente não gosta de investimentos, eu acho difícil de entender o porquê, mas eu sei que tem gente que não gosta e acha tudo isso muito complicado. Mas então, só deixa eu te perguntar algumas coisas. Agora que tu tá na vida adulta, se tu já é adulto, né? Tu só faz coisas que tu gosta? Não, né? Provavelmente daqui a pouco tu tem que lavar uma louça e não deve ser a tarefa mais prazerosa do mundo para ti. Então faz parte da nossa vida a gente fazer algumas coisas que daqui a pouco não nos dão tanto prazer. E a tua vida financeira, ela influencia todas as outras áreas da tua vida, a não ser que tu vá viver no meio do mato e colher e caçar o que tu for comer, a tua vida financeira vai influenciar todas as outras partes. Por exemplo, vamos dizer que tu tem um problema de saúde e tu precisa contratar um tratamento que é muito caro. Se tu não tiver com a tua vida financeira mais organizada, isso pode ser ainda também uma fonte de estresse nesse momento que tu vai estar fragilizado. E é muito fácil as pessoas disserem: é muito complicado, eu não entendo nada disso, não vou fazer nada. E sempre quando tu diz para o teu cérebro que não tem o que fazer, ele se fecha. E se ele se fecha, ele não está aberto para outras possibilidades. Ou seja, ele relaxa: não preciso pensar porque não tenho o que fazer. E aí realmente é uma profecia autorrealizável. Tu não consegue fazer nada porque tu não busca nada. É muito comum as pessoas que eu conheço que dizem: eu não gosto de investimentos. Elas nunca buscaram um curso de investimentos, buscaram um conhecimento sobre essa área e dizem: isso aí não é para mim, isso aí eu não sou bom nisso. Como é que tu vai ser bom em algo que tu foge feito diabo foge da cruz? Não tem como, né? E uma outra armadilha muito grande é, sempre quando tu tem muitas possibilidades, muitas incertezas e tu acha uma coisa chata, tu não sabe que decisão tomar. E aí tu fica naquele conforto de não fazer nenhuma escolha. Só que é muito engraçado, porque a gente não se dá conta. Mas ao não fazer uma escolha, tu fez uma escolha. Tu tomou a decisão de não tomar nenhuma decisão. E isso na tua vida financeira pode ser muito prejudicial. Então por isso, esse vídeo eu não queria que fosse só mais um vídeo que tu vê e volta para tua vida e não toma nenhuma atitude. Por favor, pensa sobre o que eu estou falando aqui e toma alguma atitude concreta
para conseguir atingir os teus objetivos financeiros, que eles são teus e de mais ninguém. Então agora eu vou falar os 3 erros que eu acho que as pessoas cometem e depois eu vou falar 5 dicas de como vocês podem ter uma noção geral sobre investimentos que já vai deixar vocês muito na frente da maioria da população brasileira. Então o primeiro erro que eu acho é as pessoas disserem que isso aqui não é para mim, isso é muito chato, tem muitas variáveis, isso é incerto. Estava até falando com a minha esposa e eu perguntando por que tu não gosta de investimentos? Ela dizendo, isso é chato, são muitas variáveis, tem que saber matemática. E bom, eu já falei para vocês que eu acho que na nossa vida adulta a gente não faz só o que a gente acha legal. Então um mínimo de conhecimento sobre essa vida financeira eu acho importante tu ter, senão isso vai te impactar em todo o resto da tua vida. E é uma falácia tu achar que tu precisa saber muito de matemática para conseguir entender os investimentos. As operações básicas já te servem e dependendo da estratégia que tu escolher, tu não vai precisar ficar grudado na frente do computador olhando preço, cotação ou ficando buscando tudo que é notícias que sai a todo momento. Existem muitas estratégias que quanto menos tu fizer, quanto menos tu mexer, melhor. Na verdade, quanto mais tu mexesse, às vezes pode ser prejudicial, como se fosse um sabonete. Quanto mais tu mexe nele, mais ele se acaba. O erro número 2 é as pessoas pensarem, eu não ganho muito dinheiro, não tenho o que fazer. E sim, a gente já viu, pelos exemplos ali, que quando tu investe mais, o resultado vem muito mais forte. Mas a gente também viu que a fórmula dos juros compostos ela é mágica. Se tu deixar ela fazer o seu trabalho no tempo, ela pode transformar um valor que é muito pequeno em valores bem grandes no longo prazo. E assim, eu vou dar real para vocês. Não tem mágica. Se tu não consegue poupar um valor muito grande por mês, tu vai precisar de mais tempo. E bom, é isso aí. Agora, se tu quer ter um resultado mais rápido, se não te parece sexy esperar 40, 50 anos para conseguir uma renda que vá custear as tuas despesas, não tem outra saída. Tu tem que ou gastar menos ou arranjar formas de fazer uma renda extra. E hoje a internet aí está disponível, tem muitas formas de fazer renda extra. Pode aprender a edição de vídeo, pode aprender a ser gestor de tráfego, enfim. Não vou ficar enumerando aqui porque não é o objetivo do vídeo. Mas lembra de não fechar o teu cérebro. Se tu disser, eu não ganho mais e não tenho o que fazer, bom, aí o teu cérebro ele não vai estar procurando essas oportunidades que estão aí, que tu poderia perceber se tu começasse a ligar o teu radar. Então lembra que a fórmula dos juros compostos faz maravilhas. E o terceiro erro que eu vejo as pessoas cometendo, e esse eu acho que é mais comum de todos, é achar que vai entregar o seu dinheiro nas mãos de um profissional e aí não precisa se preocupar. Cara, eu fico louco quando eu ouço isso, porque primeiro, tem muitos profissionais que, e não é culpa deles, mas a profissão deles é inerente a um conflito de interesses. Eles são remunerados daqui a pouco por algum produto que eles indicam, não necessariamente o produto que é melhor para o cliente. É só tu ir numa loja de roupa e tu pergunta pro atendente, qual é a roupa que tu tem aqui que é a melhor? E tu não vai esperar que ele vai dizer, não, aqui só tem roupa ruim, a melhor roupa é na loja da esquina. Por que tu acha que nos investimentos isso não acontece? A não ser que daqui a pouco tu contrate alguém que vai ser remunerado pelo quanto cresce o teu patrimônio, o conflito de interesses sempre vai existir. E muitas vezes nem é questão de má índole. Pensa só o seguinte, tu já teve uma situação em que tu foi em mais de um médico, foi em 2 médicos. E o médico, a gente sabe, estudou muito para chegar onde ele está hoje. E um médico te olha, te avalia e diz, no teu caso tu vai ter que operar. E o outro médico diz, não precisa operar, tem uma alternativa de tratamento. E aí, será que um está de má fé e o outro não? Muito provavelmente não, eles simplesmente têm abordagens diferentes para resolver o teu problema. Então, por mais que tu decida pedir ajuda de um profissional para te ajudar nos investimentos, que tu tenha um conceito geral de qual é a estratégia que aquele profissional vai usar para tu decidir qual é a que faz mais sentido tu seguir. Porque mesmo que tu ponha teu dinheiro nas mãos de outra pessoa, isso não tira a tua responsabilidade financeira. E tem um estudo bem engraçado que mostrou no mercado americano retorno de diferentes investimentos e o que estava com pior retorno, perdendo para a inflação, era o investidor médio, que investia através de fundos. E não era só culpa dos fundos, porque às vezes os fundos podiam até ter tido uma rentabilidade boa, só que o investidor ele ainda tinha decisões que ele
só ele podia fazer, que era quanto que ele poupava e quando que ele investia e quando que ele sacava o dinheiro. E aí, daqui a pouco, se tu não entende mercado de renda variável, por exemplo, quando o mercado está caindo, ele pode ficar com medo e resgatar esse dinheiro justamente quando talvez fosse um momento de investir mais. E isso vai ter resultados na tua performance da tua carteira de investimentos. As 5 coisas a seguir é o mínimo que eu acho que tu precisa saber para ter uma vida financeira de sucesso. Primeiro, ter metas e objetivos bem definidos. Se tu tem metas de curto prazo, tu tem que saber que renda variável não vai te ajudar a chegar nesses objetivos. Renda variável é para o longo prazo. Então é importante que tu divida metas com prazos. Tu tem umas metas de longo prazo, por exemplo, eu tenho uma meta de longo prazo que é me aposentar e viver dos meus investimentos. Essa é de longo prazo. Então eu tenho que buscar alternativas que me levem para esse resultado. Assim como no Brasil, que agora a renda fixa paga muito pouco, isso acontece em todos os países desenvolvidos. Muitas vezes elas pagam até menos do que a inflação. Então, se eu quero um objetivo de ter os meus investimentos me dando uma renda que eu possa viver de acordo com as expectativas que eu tenho, é muito provável que se eu não investir em renda variável, eu não vou conseguir alcançar esses objetivos. Então, tenha esses objetivos escritos com seus prazos definidos. A segunda coisa que tu tem que entender é as diferentes classes de ativos, os seus prazos e objetivos. Por exemplo, já falei que renda variável é para o longo prazo. No curto prazo é muito louco, é muito aleatório. Realmente tu vai parecer que é um cassino. Agora, se tu vê em períodos maiores, a tendência da maior parte das bolsas do mundo é para cima. Por mais que elas variem, a tendência de longo prazo é uma valorização. Já a renda fixa é para prazos menores e para manter o teu poder de compra. Muitas vezes tu até pode perder para a inflação, mas pelo menos tu não está sujeito a variações bruscas de preço ao longo do caminho. Então ela que se destina à tua reserva de emergência e também para os objetivos de curto prazo. E também existem fundos imobiliários, que é uma outra classe de ativos, que é como se tu tivesse um imóvel e tu pagasse para a imobiliária alugar esse imóvel para ti. A grosso modo é isso. Só que tem imóveis dos mais diferentes tipos. Tem imóveis que alugam prédios para shoppings, tem imóveis que alugam prédios para hospitais, para agências bancárias. Então, tem diferentes tipos. E também é uma forma de renda variável. Resumindo, tu tem que entender que renda variável, que são ações, fundos imobiliários, é para longo prazo e são nessas classes de ativo que tu espera ter um maior retorno. Afinal, tu está correndo o maior risco. Terceira coisa muito importante que as pessoas têm que saber é escolher uma estratégia de investimentos e seguir ela. E aqui as pessoas se confundem, porque acham que só existe um tipo de estratégia. Não, eu vou dividir em basicamente 3. Uma estratégia passiva, que seria através de ETFs, que é, digamos assim, tu ter a média do mercado. Tu vai ter um resultado médio, nem pior, nem melhor. E às vezes a gente pensa a média é uma coisa ruim. Mas não, a média de retornos da renda variável é, como eu falei ali para vocês, em torno de 6 a 8% acima da inflação. Então dá um retorno bem interessante. E é uma estratégia que tu não precisa pensar praticamente nada. Tu só vai lá e compra um ativo que dentro dele tem vários investimentos juntos. Então é uma forma muito tranquila de gerenciar sua carteira. E só para dar mais um dado para vocês, nos Estados Unidos é muito mais comum esses investimentos passivos renderem melhor para os investidores do que uns investimentos que tem um profissional por trás tentando escolher, comprar e vender os melhores ativos a todo momento, porque geralmente nesses fundos tem mais taxas. Só para vocês terem uma noção, Warren Buffett já disse que quando ele morrer, que ele é um dos maiores investidores do mundo, ele quer que a sua herança seja botada num ETF que replica o índice americano. Então vocês já imaginam, ele tem acesso aos maiores investidores do mundo e igual ele quer que depois que ele morrer, o investimento dele seja investido dessa maneira. Então, se tu não quer pensar muito sobre os investimentos, eu acho que essa seria a melhor maneira para tu investir o teu dinheiro. Uma segunda estratégia que eu vejo é estratégias quantitativas, ou seja, elas não dependem de nenhuma análise humana do negócio. É alguma fórmula, através de alguns indicadores, que vai determinar preto no branco. Tu vai comprar ou tu vai vender. E existem estratégias que fazem dessa forma, como por exemplo a Magic Fórmula, talvez seja a mais conhecida delas. E por fim, o terceiro grande grupo de estratégia que eu considero é a estratégia qualitativa, que sim, essa vai te demandar mais tempo, especialmente no começo, para tu entender o mercado, tu vai analisar a ação, vai ler as informações que elas publicam trimestralmente,
e tu vai tentar, através dessa leitura, desse conhecimento que tu vai adquirindo, fazer as melhores escolhas. Dessas 3 que eu apresentei, eu acredito que essa é a que tenha a demanda maior de tempo, mas também não é nada que as pessoas pensam que vai ter que ficar ligado a qualquer momento no jornal, ficar vendo todo tipo de notícias. Não. Existem muito ruído que tu tem que filtrar e não dar bola para se focar no que é importante, mas sim, essa é aqui, eu acho que demanda mais tempo do investidor. Seria, digamos assim, tu tentando imitar o Warren Buffett. Claro que devido às proporções, seria mais ou menos isso que tu está fazendo. A quarta coisa que eu acho que vocês têm que se ligar para investir bem é, vocês não podem ser um sem noção. Como assim sem noção, Felipe? Tá, vamos dizer que tu não entenda aqueles termos de investimento, que realmente é um glossário, né? É como se estivesse aprendendo uma língua nova. Cada termo é novo e aí tu não conhece, fica um pouco perdido. Bom, eu não vou explicar todos os termos aqui para esse vídeo não ficar maior ainda, mas tu tem que ter noção de certas coisas. Por exemplo, renda fixa. Tu tem que buscar conseguir 100% do CDI. Não pode conseguir muito menos, e se tu conseguir muito mais, provavelmente tu vai estar correndo mais risco. Outra coisa é para tu não ser um sem noção. Quando tu olha um número 1,5% ou 3%, tu pensa, é um número baixo. Mas se esse número está em taxa de administração, 3% é um número bem alto e pode fazer um grande estrago. Por exemplo, se tu investisse 100 mil e ganhasse 6% ao ano, depois de 25 anos, tu ia ter ali 430 mil. Agora, se tu investisse esses mesmos 100 mil, só que ao longo do tempo tu tivesse uma cobrança de uma taxa de administração de 2% ao ano, sabe quanto tu teria no final? Apenas 260 mil. Então, na verdade, praticamente 40% da tua rentabilidade teria sido comida por custos. Então, o número 2, ele pode parecer um número pequeno e bem inocente, mas quando ele está nos custos de uma taxa de administração, ele realmente faz diferença. Qualquer 1% faz bastante diferença, então fica ligado sempre em controlar os teus custos. E a quinta coisa que eu acho que vocês têm que saber é: o resultado dos teus investimentos é muito mais dependente da gestão que tu faz da tua carteira como um todo do que tu escolher uma ação que vai explodir. Então é muito mais importante tu ter bem definido quanto tu vai ter em cada classe de ativo, ou seja, quanto que eu vou ter em ações, quanto que eu vou ter em renda fixa, quanto que eu vou ter em fundos imobiliários e saber manejar isso. Ou seja, quando um ficar abaixo do percentual que tu quer, tu vai lá e compra essa classe de ativos para equilibrar. Então tu está fazendo o que a gente chama de alocação de ativos e tu está garantindo que tu está comprando na baixa e vendendo na alta. Daqui a pouco, se os teus fundos imobiliários subiram muito, eles ficaram um percentual muito acima do que tu quer, tu provavelmente teria que vender para rebalancear essa tua carteira ideal. E já respondo, não existe um percentual ideal para todo mundo, mas é importante que tu, a partir do momento que tu definir um percentual, tu se mantenha nele. É muito comum os iniciantes, a cada movimento do mercado, o mercado caiu 5% agora na sexta-feira, não, então agora não posso mais ter ações, vou sair tudo de ações. Não, é realmente nesses movimentos bruscos de se apavorar que realmente as pessoas perdem dinheiro no mercado de renda variável. Eu suspeito que, infelizmente, quem mais precisa ver esse vídeo não vai estar buscando ele no YouTube. Então, na verdade, eu conto com a tua ajuda. Pega esse vídeo e compartilha com alguém que tu saiba que precisa saber disso. Vamos acabar com esse mito que para investir bem tu precisa saber matemática avançada ou ficar grudado na tela de um computador e não ter mais vida. Eu quero que vocês, mais rápido possível, consigam vencer esse jogo dos investimentos. O que é que vencer esse jogo significa para ti? Para que vocês finalmente possam focar em outras partes da sua vida que são muito mais importantes. Amigo, família, seus hobbies, seus sonhos. Imagina o que tu poderia fazer se dinheiro não fosse mais uma preocupação constante na tua vida. Vamos criar um país de investidores. E pode contar comigo nessa jornada. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e lembre-se que investir é preciso. Um abraço.